Cidadão Silvestre. O velho da van pode ser condenado por quais crimes? Hoje, ele depois, na CPI, sei que não é o tema de hoje, foi mal e tal, mas não tem problema. A questão é, o velho da van ele pode ser imputados vários crimes a ele, mas na CPI, eu não assisti o depoimento dele, então não posso falar muita coisa. Sei que muita gente achou uma vergonha, fizeram um palco para ele, etc. O que eu posso dizer é, as práticas que ele fez podem ser vistas, podem ser entendidas pelo Ministério Público e assim entrasse com uma persecução penal ligadas a crime de epidemia, questão de disseminar notícia falsa, que pode prejudicar a saúde pública, questão de patrocínio de notícias falsas, que podem gerar alarde. Então, tem várias questões que ele pode ser enquadrado e ele vem sendo investigado em alguns casos. Inclusive, eu depois vou dedicar vídeo a isso para falar para vocês. E aí, mais um superchat aqui do Marcelo, que eu queria também aí passar para o André também, né? Que é o seguinte, André, podemos comparar o que o Bolsonaro fez no Brasil com o que Hitler fez na Alemanha? Essa pergunta que eu acho muito interessante. O André estava falando sobre isso, né? E já estava dando alguns exemplos sobre o contexto, né? Mas então, André, vou passar para você aí, para você falar sobre o superchat aqui do Marcelo. Oi, Marcelo. Existem semelhanças e diferenças. É claro que... Eu vou falar primeiro das diferenças. É óbvio que, no caso da Alemanha, o hitlerismo ele ascendeu por causa na derrota da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou humilhada e aí um sentimento nacionalista, reacionário, que afirmava a potência do povo alemão, fazia sentido. No caso brasileiro, o nacionalismo exacerbado, reacionário, também foi utilizado pelo Bolsonaro e foi utilizado pelo Olavo de Carvalho e foi utilizado pelas forças da extrema-direita e por pastores neopentecostais, sempre lembrando que eu não estou falando de todos os pastores neopentecostais, mas sim de segmentos ou setores neopentecostais, setores evangélicos que embarcaram no bolsonarismo, né? Então nós estamos falando de uma fração, não da totalidade. Mas esses setores, eles se reuniram e usaram. Existe uma grande semelhança, porque assim como o neofascismo, ou o fascismo original, o nazismo, né, que é um nazifascismo, um tipo de fascismo que foi o fascismo da Alemanha, ele se desenvolve com amplo apelo cultural, e aí vale um comentário, uma coisa que eu vou aprofundar no meu curso sobre Gramsci, que eu torço para que vocês se inscrevam no curso e divulguem em suas redes sociais. Quem começou com essa história de marxismo cultural foram os nazistas, com a expressão chamada bolchevismo cultural. E por que os nazistas fizeram isso? E aí, isso conecta com o nosso tempo. Porque quando você ameaça as pessoas, que as pessoas vão perder aquilo que é mais caro para elas em seus valores morais, você consegue motivar elas a absurdos. Você consegue. Se você deixa uma pessoa com medo suficiente e faz ela acreditar que ela vai perder tudo aquilo que ela acredita que dá estrutura à sua vida. Então, por exemplo, para a Alemanha naquela época, o que dava estrutura para a vida das pessoas era uma população ou católica ou protestante. Então, a religião é um elemento de orgulho nacional. Eles se acreditavam um povo guerreiro, um povo poderoso e tal, e estavam muito humilhados depois da Primeira Guerra Mundial. Então vem um cara dizendo que, olha, os comunistas ameaçam os seus valores tradicionais. Se sou parecido, não estranhe. E para vocês eliminarem a ameaça do comunismo, nós precisamos, seu discurso nazista, nós precisamos unificar a Alemanha, transformar a Alemanha numa potência e conquistar o mundo. Né? Percebam que existem alguns traços semelhantes. No discurso bolsonarista foi o quê? Nacionalismo exacerbado. Qual é o lema? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A conexão entre religião, dimensão cultural e nacionalismo. Esse é o caldo bolsonarista. E quem é o inimigo? O inimigo é o marxismo cultural, o inimigo é o inimigo vermelho.
eles usam uma coisa que remonta até a Guerra Fria, né? E esse inimigo vermelho, esse inimigo, ele ameaça, percebam, não são as instituições brasileiras, ele ameaça, não, digamos assim, o Brasil dessa forma, ele ameaça fundamentalmente os seus valores morais, ele ameaça a família tradicional, ele ameaça. Esse é o discurso bolsonarista. E aí o discurso bolsonarista toca na emoção, toca naquilo que é irracional de boa parte da população brasileira, aquilo que a pessoa defende como sendo essencial, estruturante dela. E aí ela cria um processo de transferência de que Bolsonaro e os pastores evangélicos, que são as figuras de autoridade, simbolizam esses valores. Aí vem um professor universitário ou uma pessoa com doutorado como eu e traz, por exemplo, dados. Eu trago, por exemplo, mais de 1.000 pessoas brasileiros morreram do Covid, que são jovens, pessoas entre 10 e 19 anos. E além dos jovens poderem morrer de Covid, além disso, que já é a principal causa de morte entre os jovens no Brasil hoje, além disso, eles disseminam o vírus. Por isso é fundamental que eles sejam vacinados. Coisa meio óbvia, né? Um bolsonarista escuta isso vindo de uma pessoa como eu não tenho. Repare, eu tenho autoridade de doutor em saúde pública por instituição nível 7 da CAPES. Essa autoridade de ser uma pessoa com alto nível de qualificação na minha área não tem, na mente do bolsonarista, nenhum respeito. Pelo contrário, o fato de eu ter essa qualificação é motivo de desrespeito para ele. Porque eu estou indo contra o que o pastor está dizendo, o que o Bolsonaro está dizendo, o que as figuras que ele ama, é um amor, eu diria que não é um amor genuíno, não é um amor substantivo, é um amor ilusório, é um amor que você tem diante de uma ilusão. Mas é um tipo de amor que faz com que, irracional, que faz com que ele não pense direito. Então ele nunca vai ouvir os meus argumentos. As minhas evidências vão ser ignoradas, porque ele me odeia. Ele nem, não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe se eu sou honesto ou não, mas ele me odeia e pressupõe que eu sou do mal, sou desonesto. Estou conspirando contra ele. Porque eu estou questionando uma pessoa. E é por isso que, se vocês forem ao meu vídeo, O Segredo do Bolsonarismo, vocês vão ver, tem quase 10.000 visualizações desse vídeo. Vocês podem ir lá checar. Uma enxurrada de comentários negativos, eles rindo de mim, e com raiva de mim, e com nojo, e com repulsa. E eu sei por que eles estão assim, porque eu estou tocando na ferida. Eu estou tocando naquilo que, para eles, é o mais caro, é o que eles mais valorizam, e eles que são seus próprios valores morais, são seus próprios valores culturais. E quem fez isso na cabeça deles foi o Olavo de Carvalho, que é um mestre em lavagem cerebral. Então, isso eu acho que revela, gente, a importância de um curso como o que eu estou propondo sobre Gramsci, porque eles mentem sobre Gramsci. Daqui a pouco, se o Bruno quiser saber, eu vou falar um exemplo de uma mentira. Mas tem muitas outras. Ele tem muitas outras. E essas mentiras precisam ser desfeitas e precisa pessoas que façam curso e que leiam os textos do próprio Gramsci, que provam que são mentiras, para que essas pessoas comecem a digamos, a disseminar nas redes sociais a realidade sobre isso, para a gente poder desconstruir, independentemente se você concorda com tudo com Gramsci ou não.